Boa tarde. Boa tarde. A gente é da Escola Manuel Rodrigues e a gente vai fazer um pequeno podcast apresentando o lado do criacionismo em relação à teoria da evolução das espécies. Eu me chamo Lana Régia. Eu sou Isa Valentina e nós fizemos esse trabalho juntamente com o pessoal do 8º ano A, no nosso grupo, 5 pessoas, o Icaro está gravando, e esse é o nosso convidado. Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo Délio Pantaleão. Eu fui convidado aqui pelas alunas para representar a ala evangélica aqui desse podcast. Então, eu sou ministro do Evangelho na Assembleia de Deus, Templo Central Maranguape 2, sou teólogo, sou advogado e atualmente atuo como oficial da Polícia Militar aqui no município de Maranguape. Ótimo. A gente vai começar com algumas perguntas. Vamos começar com uma simples, que não vai ser exatamente sobre teoria, mas pela pessoa que criou a teoria. Sim. Qual a sua opinião acerca de Charles Darwin? Pronto. Inicialmente, eu acredito que para quem irá nos ouvir, Charles Darwin, ele foi um botânico britânico, que ele foi o precursor sobre essa questão da evolução das espécies. Charles Darwin, para mim, ele é um homem extremamente inteligente, ele era um homem à frente do seu tempo, que em algum momento ele teve uma percepção aguçada quando ele fez uma experimentação com algumas espécies sobre a adaptação natural que essas espécies tinham em determinados ambientes. Então, eu acredito que ele era um homem à frente do seu tempo. Sim, um homem extremamente inteligente, um gênio. A próxima pergunta. Qual o seu ponto de vista sobre a teoria da evolução das espécies que foi criada por ele? Pronto, para falar assim no que diz respeito ao meu ponto de vista, embora que seja amplo, eu acho que eu passarei 1 hora falando sobre o meu ponto de vista. Mas a teoria da evolução das espécies, ela é correta em partes. Isso é minha opinião particular. Por quê? Darwin, ele, quando criou nessa questão da adaptação natural de algumas espécies, ele pegou algumas amostras. Então, os estudos dele, quando ele foi precursor dessa teoria, foi lá em Galápagos, onde ele observou alguns pássaros, no ambiente em que viviam e a adaptação do bico, segundo a alimentação que esses pássaros tinham naquela ilha. No que diz respeito aos pormenores, quando ele fala que o homem e o macaco, eles partem de um descendente ou de um ancestral em comum, que é um primata ou um símio, dessa parte eu não concordo, então eu tenho que divergir no pensamento do Charles Darwin. Tecnicamente, falando do ponto de vista geral dessa parte específica, Sim. Charles Darwin não falou exatamente que nós somos descendentes diretos dos macacos, mas que nós temos uma ala de parentesco com eles, que em algum momento nós tivemos algum parentesco, mas não exatamente que nós descendimos de macaco, pois somos espécies totalmente diferentes. Exato. Então, é uma parte muito complicada, com várias ramificações, porque também as pessoas não pesquisam, não estudam e acabam distorcendo a teoria dele, Porque ele não quis dizer que a gente vê os macacos, mas que a gente Sim, como eu disse anteriormente, ele acreditava que tinha um símio, e desse símio, que é um ancestral em comum, derivou tanto o homem quanto o macaco. Porque geneticamente, isso aí partiu dos estudos, isso é bem recente, o ser humano, o Homo sapiens sapiens, que somos nós, segundo a teoria da evolução, ele divide 98% da questão genética com o chimpanzé. Então, por isso, para alguns evolucionistas, eles acreditam que isso já fundamenta essa questão da mesma origem ali ancestral, do mesmo parentesco comum. Isso, de uma ancestralidade. A próxima pergunta é: quem sou eu? Sou eu. É tu, né? Sou eu. Você acredita mesmo que Darwin disse que nós, seres humanos, vimos do macaco? Não. Ele não falou claramente que o ser humano ele descende do macaco, Porque por mais que ele tente provar, porque assim, Darwin, juntamente com outros cientistas, eles tinham uma educação cristã, eles eram religiosos.
Só que em algum momento da vida, isso não significa que é certo ou errado, eles buscaram justificar a nossa criação. Isso é uma pergunta retórica, filosófica, né, que pergunta de onde nós somos, de onde viemos e para onde iremos. Né? Então é uma pergunta que remonta, que permeia o ser humano há séculos, talvez milênios. Né? Então ele tentou explicar, porque ele pensava que um ser tão complexo que somos nós, os seres humanos, de onde ele viria? E ele tentou uma justificativa, mas a amostragem que ele pegou foi a amostragem de animais. E realmente, fenotipicamente, que são as características externas dadas pelos animais, eles conseguem sim se adaptar. E Deus, agora defendendo aqui a parte do criacionismo, Deus, ele, dentro de toda a sua perfeição e complexidade na criação do homem, realmente, ele traz características bem distintas de cada ser humano, de cada localidade do mundo, justamente para adaptação. Podemos citar aqui como exemplo as pessoas que têm a quantidade de melanina maior no corpo, as pessoas negras. Então Deus criou esse mecanismo justamente para defender essas pessoas da incidência de raios solares, para eles não ficarem com a pele queimada. Por isso que as pessoas das regiões desérticas, ou citar a África, eles têm a pele mais escura, justamente para não ser furtigado pelo sol. E as pessoas que moram nos Alpes, na Europa, eles têm a pele mais clara, né? Justamente porque lá não tem uma incidência solar como tem nos países que tem um clima mais intenso, né? Então Deus até isso ele fez de maneira perfeita. E Darwin sim, ele entendeu essa percepção. Existe sim, bem dividido isso dentro do criacionismo, dentro da realidade daqueles que creem que existe um ser que criou o céu e a terra e tudo que nela há, que existe essa perfeição de Deus, que ele criou cada coisa no seu lugar devido e no momento certo. Que a gente acaba entrando na próxima pergunta, né, Rita? Só isso. Tá. Qual o seu ponto de vista sobre o criacionismo, que é o que a gente estava discutindo agora há pouco? Bom, como cristão, eu creio sim que Deus, ele criou o céu, a terra e criou o ser humano. Porque dentro da minha limitação humana, eu não consigo uma explicação lógica, palpável, e nem a ciência consegue uma explicação de como tudo aconteceu. Inicialmente, acredita-se que houve um Big Bang, mas até aquele astrofísico, né, Stephen Hawking, ele falou que para existir algo, ele tem que pré-existir. Para existir qualquer matéria, tem que ter uma matéria pré-existente. Quando se acredita na teoria do Big Bang, que foi uma explosão, que nada existia e apenas houve uma explosão do nada, e do nada se fez algo, ele cai por terra, porque ele diz, dentro dos seus estudos, que para existir uma matéria ou algo existente tem que pré-existir. Então algo fez com que existisse o Big Bang. Algo, um ser, uma força foi exercida naquele momento para que tudo passasse a ter uma existência. Então para nós que acreditamos no criacionismo, isso é Deus, essa força, esse poder é Deus. Podemos aqui citar, posso continuar? Pode. Um texto da Bíblia que diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou os céus, criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Versículo de número 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Nos versículos que se seguem, fala sobre a criação. Para ficar bem claro para quem nos ouve, também para vocês que estão aqui fazendo essa entrevista, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então a terra que nós criamos, a terra, quando fala nessa acepção aqui latinizada da Bíblia, fala de todas as coisas, do universo, de todas as coisas conhecidas, do céu, das estrelas. E no versículo de número 2 diz que a terra estava sem forma e vazia. Para nós que cremos hoje de uma maneira bem inteligível sobre o criacionismo, também usando a ciência, né, nós acreditamos que esse período onde a Terra estava informe e vazia era o período glacial. Porque não tem como a gente refutar os fósseis dos dinossauros. Então nós acreditamos em dois momentos geológicos distintos. Um momento que Deus criou todas as coisas, né? Criou lá o dinossauro, criou as animalhas, e um momento onde houve a era glacial.
onde, como nós conhecemos a respeito da história, né, houve aquele impacto de um grande meteoro aqui com a Terra, e a Terra passou por um período onde ela estava sem forma e vazia, onde ela estava inabitada. Depois desse período onde a Terra estava inabitada, isso milhões ou bilhões de anos talvez, Deus passou a fazer o seu grande plano na criação da raça humana. E aí entra no que eu creio, né, que Deus criou todas as coisas. Muito bom. Gostei bastante da ideia, da ideologia. Minha vez? Isso. Você acha que há um confronto entre a criação divina e a teoria da evolução das espécies? Eu acredito que hoje não mais. A teoria da evolução das espécies ela é datada do século XIX. Então nós estamos no século XXI. Já se passou aí 200 anos nesse debate. Anteriormente, nós sabemos que a Idade Média foi uma idade muito difícil para a ciência. Por quê? Porque estava ali no início, ou pelo menos em um período muito intenso da teocracia, né? Onde as pessoas que governavam a terra, sejam reis, sejam imperadores, eles acreditavam que o centro de todas as coisas era Deus. Então também por falta, né, de conhecimento, as pessoas negaram de todas as formas outra existência ou uma outra criação se não fosse a forma de Deus. E a ciência ela era colocada de lado. A ciência, como é uma ciência como é algo muito recente, né, eles procuram explicações para tudo, de maneira empírica. Eu acho totalmente coerente, né? Porém, eu acho que a ciência ainda é muito jovem para poder explicar coisas em um contexto espiritual, em um contexto sobrenatural, podemos dizer assim, né? Quando anteriormente, né, no século XIX, no século XX, existia esse embate. Porque se eu acreditar na teoria da evolução, eu estou negando a criação. Ou se eu acredito na criação, eu sou uma pessoa incauta, uma pessoa que não conhece sobre ciência. E pelo contrário, hoje nós temos cientistas não cristãos e cristãos. Hoje nós temos pessoas que estão lá na NASA, em diversos setores da sociedade, dentro das ciências, que acreditam sim que existe algo além daquilo que eu consigo demonstrar. Né? Então hoje a minha percepção é que não há tanto esse embate. Temos formas de crer diferentes. Isso é uma questão que nós temos que colocar, eu posso falar depois, posteriormente, sobre essa questão da microevolução e da macroevolução. Mas podem continuar. Havia mais uma pergunta que Pois a gente iria fazer, mas o senhor praticamente já respondeu, mas pode falar novamente, que é sobre o seu ponto de vista sobre os fósseis. Sim. Pois é, não tem como refutar, né? Porque realmente nós temos fósseis de animais, de dinossauros, que remontam aí milhares de anos. Essa questão que até do carbono 14, né? Que é o que comprova a datação que esses fósseis têm, a idade desses fósseis. Eu não sou um químico para poder falar isso com mais propriedade, mas os próprios químicos, eles não têm 100% de certeza na datação, porque eles usam acho que é um isótopo de carbono, e esse isótopo, que ele é radioativo, ele tem um grau de intensidade de brilho. Quando eles fazem o teste em um fóssil, ele vai brilhar mais ou brilhar menos, né? E não tem como eles datarem no que diz respeito a quantos milhões ou bilhões de anos aquele fóssil foi. Eles usam uma perspectiva. E baseado nessa perspectiva, eles usam uma datação. Mas não tem como refutar. Então, o que eu acredito? Existia uma era, ou um mundo, né, uma terra antes da criação, né, que também foi Deus que criou, mas antes da criação do homem, conforme a Bíblia diz. Então, é como eu li no capítulo 1, versículos 1 e 2 da Bíblia Sagrada, que existe uma terra, e essa terra Deus criou, e depois ela era uma terra sem forma e vazia. Depois dessa terra sem forma e vazia, Deus percebeu a necessidade de criar todas as outras coisas. Então, Deus começou a fazer a sua criação, né? Que, como nós conhecemos, foi em 6 dias. Sim, eu acho que eu me lembro que eu teve falar que na Bíblia tinha um versículo dizendo que existiam várias outras terras, outras eras, antes da do homem, antes da criação, que poderia ser associada até à era dos dinossauros. Eu só não lembro se isso é verdade mesmo ou se está na Bíblia. Sim, biblicamente, eu sou bem sincero, eu não lembro se tem um versículo em específico. Hoje, para poder, porque a teologia justamente é isso. Ela vai estudar Deus, mas em um contexto social. A gente tenta não que explicar Deus, porque se Deus fosse explicável, ele não seria Deus. Ele não seria Deus. Então Deus, ele é insondável.
Ele não pode ser esquadrinhado. Né? Mas a gente tenta explicar para as pessoas, para a sociedade, da melhor maneira possível sobre tudo que Deus fez. Né? Sobre tudo que Deus fez. Então eu acredito que esses versículos, né, que foram traduzidos por rolos também, que foram descobertos, assim como os fósseis, né? Rolos lá, que são os pergaminhos do Mar Morto, eles foram descobertos e tem todo um contexto de historicidade para que eles tenham validação. Não é alguém que pegou de uma hora para outra e disse assim, eu achei uma coisa, vamos colocar para as pessoas crerem. Não é assim. Então tem todo um contexto também químico, um contexto histórico, para que a Bíblia também fosse posta para que as pessoas tivessem acesso. Sim. Por mim, ambas as coisas são uma verdade. A ciência e a religião Sim. de Deus. E por mim, se as duas coisas são verdades, as duas podem coexistir e se misturar. Porque o mundo é uma diversidade enorme, várias coisas diferentes, várias pessoas, formas, jeitos, animais, e é tudo muito maravilhoso. E eu acho que se a gente tem isso hoje, é porque Deus possibilitou do começo do Big Bang, do começo da evolução, do começo do que a gente está se tornando. Acho que se teve alguém que possibilitou foi Deus. Sim, exatamente. Todas essas coisas, tanto cientificamente, tanto religiosamente, para mim, por nome de Deus. Eu costumo sempre usar uma frase, o porquê que eu sou crente. Eu sou crente porque justamente eu sou descrente. Aí você, vixe, mas ficou algo assim paradoxal. Mas eu creio em Deus, eu sou crente, creio em Deus justamente porque eu sou descrente que não exista um ser que possa ter feito coisas tão maravilhosas, inclusive eu, ser humano. Então eu sou crente por isso, porque não tem nada que consiga me explicar a grandiosidade, a complexidade de tudo isso que está aí. Se a ciência pudesse me explicar com 100% de grau de certeza que as coisas que vieram do nada, ou que elas derivaram de uma situação ou de um ancestral em comum, que Deus não fez todo esse plano, eu não precisaria crer, mas eu creio justamente por isso. Aí eu vou entrar aqui num nicho de uma situação muito, muito interessante, sobre essa questão que Darwin ele falou que nós, seres humanos, macacos, descendemos de uma mesma raiz central, de um mesmo ancestral, de um símio. Para quem entende um pouco de linguística, tem um fenômeno, né, eu acho que os pedagogos sabem, chamado lalação. O que é isso? É quando a criança está naquele processo de aprendizado, onde ela vai aprender a falar. Né? E existem estudos de crianças, né, e casos na história de crianças que elas foram criadas por lobos. Elas foram criadas por lobos. E em determinado tempo ou determinada idade elas foram encontradas e tiradas desses lobos e tentadas serem colocadas na sociedade novamente. Mas essas crianças nunca aprenderam a ler. O livro do Mogli, por exemplo, o livro original, era sobre exatamente, se eu não me engano, sobre o menino que foi criado na floresta, por lobos, não conseguiu mais se manter na sociedade. Por exemplo, os seus braços eram assim diretos. Sim. Ele começou a fumar essas coisas, tentaram. Tem na internet, a gente consegue reinserir ele na sociedade, mas ele não conseguia falar. Ele não consegue falar, porque a criança, né, ali a cria do ser humano, ele tem um lapso temporal de aprendizado de linguagem. E ele só consegue falar se ouvir alguém falar replicando. Se nós formos aí refutar a questão do evolucionismo, a gente passa a perguntar como é que o ser humano descendeu de um primata, de alguém, ele aprendeu a falar com quem? Ele aprendeu a falar com quem? Se o ser humano ele tem que replicar essa situação. Então nada explica, né? Porque senão a gente chegava para um chimpanzé, para um macaco, seja ele o que for, e a gente poderia ditar palavras para ele e ele conseguiria replicar, mas não consegue. O único ser que consegue, e isso com uma limitação de tempo ainda na sua infância, replicar palavras é o ser humano. E isso ninguém explica. E a meu ver, é Deus na causa. Aí é aquele negócio. A espécie é outra. Em algum momento teve um parentesco, mas hoje em dia já está totalmente, já desramificou. É porque assim, quando eles falam sobre esse parentesco de ancestralidade, como é que fazia? Isso eu vi o doutor Rodrigo Silva, que é arqueólogo. O doutor Rodrigo Silva, que ele é arqueólogo, doutor em arqueologia, né? Ele é historiador, doutor em arqueologia. E ele fala como é que antigamente as pessoas iam fazer essas escavações arqueológicas. A pessoa cavava aqui em um determinado sítio arqueológico e achava um crânio de um macaco.
e achavam 200 metros depois um fêmur ereto. Porque o fêmur ereto é uma característica do Homo sapiens, nosso, do Homem erectus. Ou seja, ele é ereto justamente para nos manter de pé. E o que antigamente as pessoas faziam? Se tem um crânio de independente do que for, de um macaco, e um fêmur que era de um ser humano, eles ligavam uma coisa à outra. Por isso que eles diziam que existia essa questão do Homem erectus, do Homem sapiens, do Homem sapiens sapiens. A ciência não consegue provar 100% que aquele crânio era ligado àquele restante do esqueleto. Não foi pego um esqueleto completo em um mesmo local. Eles pegavam em locais diferentes. Então eles tentam fundamentar toda uma teoria montada. É como um quebra-cabeça. E às vezes um quebra-cabeça que não tem as peças ou falta alguma peça. Eles tentam colocar e as pessoas aderem usando a lógica ou não. Por isso que Deus nos criou dotados de intelecto e raciocínio. Para que a gente venha a pensar e raciocinar a respeito. Ok, agora vamos para mais uma parte da discussão. A gente só tem uns 15 minutos, porque daqui a pouco tem contato. Tá bem. Então vamos. Pronto, a gente pode falar mais sobre a parte do Big Bang, sobre a grande explosão. Sei. Sobre essa parte dos outros planetas, do Faça-se Sol. Sim, entendi. Olha, A dicção não está muito boa. como cristão, como religioso, eu creio no que Deus criou todas as coisas. Se formos perceber aqui, ó, o versículo 3 do capítulo de Gênesis diz: haja luz e houve luz. E Deus criou a luz e Deus criou as trevas. Lá na frente diz que Deus criou os luminares. Um luminar que reinava pela manhã e um luminar que reinava à noite. Isso subentende que Deus criou o quê? O sol, que é o luminar maior que reina durante o dia, e um luminar que reina durante a noite. Galileu Galilei, ele que fez a acepção de dizer que a Terra era redonda. Lembra que isso para a igreja católica, que era a igreja cristã da época, isso levou ele à forca. Por isso, entendeu? Ele foi condenado à morte, porque divergia do pensamento da igreja. Só que a própria Bíblia diz, lá no livro de Ezequiel, que a terra, que Deus, ele segurava o globo da terra na palma da sua mão. Então faltava conhecimento de quem? Será que era do Galileu Galilei ou era por parte dos religiosos da época? A meu ver, por parte dos religiosos da época, que não tinham conhecimento da Bíblia como é para ser. Porque se eles tivessem olhado na Bíblia, eles saberiam que a Terra era um globo, e não que a Terra ela era achatada. Né? Então tudo que a gente tem que olhar, tem que ver ou analisar de uma perspectiva geral. A época que eles viviam, na Idade Média, era justamente por isso que era chamada de Idade das Trevas. As pessoas não tinham aquela proximidade sobre as coisas da ciência, naquilo que poderia. Tanto é que tem aquela história do Merlin, do mago Merlin, que é datada da era medieval. Ele só era tido como um mago porque ele conhecia sobre a química. Ele era um alquimista, ele era um químico. Então tudo que ele fazia ali, usando a pólvora, usando elementos químicos, as pessoas tinham como magia, e era ciência. Né? Para as pessoas leigas, as pessoas não vão conseguir diferenciar o que é ciência e o que é o sobrenatural. Na minha cabeça, eu acredito não só na minha, mas de diversas pessoas, existe uma diferença gritante, e ambas convergem. Né? Podemos sim crer na ciência, nos benefícios da ciência, que Deus, ele, por exemplo, capacitou um médico, capacitou um cientista para criar coisas boas para a sociedade, para que a sociedade, a sua criação, viva bem. Então, eu imagino justamente isso, que Deus criou todas as coisas e dentro da sua perfeição, do seu poder e da sua glória, ele usa tudo isso para o benefício de nós, os seres humanos. Muito bom. A gente só tem mais 5 minutos. Tá. Que foi avisada pela produção. O hacker. Então, a gente vamos fazer uma coletânea de um resumo do que já foi falado. Tá certo. No final, a teoria da evolução, na sua ideologia, é algo que pode coexistir uma com a outra. Sim, as espécies elas têm essa questão da seleção natural.
As espécies, elas realmente conseguem evoluir dentro do seu reino. Existia um ancestral em comum do cachorro, da família canina lá, né? Então, dessa família em original derivou diversas raças de cachorros, né? O que não pode é o que, que nós chamamos de macroevolução, que é pregar. O que é a macroevolução? É a mudança de uma espécie para outra. E isso você já falou no início. Que Darwin não falou isso e não é possível explicar e comprovar que o ser humano ele descende do macaco. Houve essa transmutação do macaco para o ser humano. E nenhuma outra espécie. Um exemplo bem atual, o SARS-CoV-19. Né? O Covid-19 que todo mundo conheceu. Ele é um vírus e ele teve uma mutação, a variante. Então a gente chama isso de microevolução. Ou seja, ele começa um vírus X inicialmente e ele vai evoluindo. Ou seja, ele vai se adaptando a condições, vai se adaptando ao clima, vai se adaptando a medicamentos e ele vai evoluindo. Isso é uma microevolução. Nós acreditamos nisso. Nós, criacionistas que cremos em Deus, nós acreditamos sim que é possível micro-organismos ou até mesmo algumas espécies, elas evoluírem dentro do seu mesmo nicho, da sua mesma origem, se adaptar a uma circunstância, a um local, né, com características fenótipas, caso seja nós outros como seres humanos. O que nós não cremos? Na macroevolução. O que é isso? Nessa transmutação de uma espécie para outra. Tanto que em Gênesis diz que Deus fez animais segundo a sua espécie, né? Sim. Eu estava lendo ontem e eu parei a pensar e analisei bem direitinho isso, porque, assim, um animal X virar outra espécie, eu acho que é meio... Impossível. É impossível. É impossível. É impossível. Tanto é que Darwin não fala assim. Sim, ele disse que... Mas teve estudos de pessoas que tentaram comprovar até que nós temos origem dos répteis. Exato. E ele forjou algumas fotos, porque ele pega embriões, e começa embriões de répteis, de aves e do ser humano. E eles dizem que depois do Big Bang, depois que a Terra se formou, tudo partiu de uma enzima, e essa enzima foi se transformando e se tornou numa molécula e num réptil, depois no réptil, numa galinha, da galinha derivou as aves, derivou os répteis, os mamíferos de uma galinha. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente fala assim de maneira bem descontraída, mas tem que ter muito cuidado com aquilo que muitas vezes está posto na internet, né? Sim. Porque as pessoas colocam o que quer e quando quer. Então, tudo que nós formos, seja da maneira da evolução ou na criação, verificar de fontes confiáveis. Exatamente. Obrigado. 5 minutos de pesquisa que você já vê que esse negócio do réptil não é real. Só... Dedique seu tempo para responder. Exatamente. Por favor. Bom, irmão Délio, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua dedicação de estar aqui com a gente. Foi muito bom. A gente vai ter mais alguns episódios do podcast. Muito obrigada por comparecer. A gente ficou muito feliz dessa discussão. Foi realmente muito bom ver o ponto de vista criacionista. E a gente é feliz. Foi Também eu queria agradecer pelo convite, né? Eu me sinto muito honrado de vocês, da Lana, ter me visto como uma pessoa adequada para estar aqui com vocês. Então, me sinto muito honrado e muito obrigado pelo convite.